Fala galera, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de pré-ENEM de Química e Física 2023 e hoje, completando a aula 12 e 13, nós vamos falar sobre gravitação e movimentos verticais no vácuo. É isso aí, são duas aulas muito interessantes, né, muito importantes para que vocês possam dar seguimento ao conteúdo de física de vocês e que posteriormente esses conteúdos que vocês estão vendo agora possam ser de boa concretização, validação dos dados, né, comprovação dos dados, né, de tudo do que você aprendeu agora, né, e que pode ser um pré-requisito para que os conteúdos que venham, né, posteriormente. Então, peço que vocês prestem bastante atenção. Caso tenha alguma dúvida, pode anotar no papel, depois pode tirar comigo. Né? Então, vamos para a nossa aula. Né, muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre leis de Kepler, né, Newton em gravitação universal, campo gravitacional, corpos em órbita e tipos de lançamento. Bom, mas antes de a gente entrar, né, e falar sobre as leis em si de Kepler, a gente vai entender um pouco sobre o que significa essa gravitação, o que é a introdução disso tudo, onde que formou, que teve a formação do sistema ali geocêntrico, no sistema heliocêntrico, e aí a gente vai entender um pouquinho. Bom, anteriormente, no passado, né, historicamente, existiam dois tipos de sistema, o geocêntrico e o heliocêntrico. E o sistema geocêntrico é o de Ptolomaico, e o de heliocêntrico de Nicolau Copérnico, eles eram sistemas onde existiam modelos ali simplificados, né, de esferas, né, de massas, como estrelas, né, como planetas. E esses sistemas eles eram pensados de forma diferentes uns dos outros. E aí, com isso, veio a gravitação, que é o quê? É entender o movimento, né, dos planetas em relação a outros corpos que estão ali. E aí, depois de muitos e muitos estudos, né, de vários modelos que se estudaram, né, Johannes Kepler, ele foi um astrônomo, né, dinamarquês, e ele observou que existiam diversas formas de que os planetas, né, com massa, né, os corpos celestes com massa, eles poderiam estar relacionados ali na sua órbita. Né? E aí ele determinou algumas leis, né, algumas leis na física, para determinar essas órbitas desses planetas ali em torno do Sol. E essas leis ele dividiu em três. A primeira, que é a lei das órbitas, a segunda, que é a lei das áreas, e a terceira, que é a lei dos períodos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a lei das órbitas. A lei das órbitas dos planetas em torno do Sol, elas são elípticas e faz com que o Sol ali esteja ocupando uma posição de um dos focos da elipse. Elipse eu já vou falar um pouquinho para vocês o que significa. Bom, nessa lei ele determinou que existe o afélio e o periélio. O afélio é o ponto ali da órbita mais afastado do Sol. Então aqui, ó, nessa imagem a gente pode ver o afélio, ele é um ponto mais afastado do Sol, e o periélio é o ponto mais próximo do Sol. Então essa órbita elíptica faz com que o Sol, né, e o planeta, eles não estão em uma determinada escala, tá? E aqui, ó, o planeta está aqui, o ponto periélio está aqui e o ponto afélio está aqui em relação à elipse. Bom, elipse, não sei se vocês já viram em matemática, mas é uma forma geométrica de dois planos, de dois pontos, né, de um plano determinado ali, onde a soma das distâncias de dois pontos fixos é chamado de foco. Tá? Então, você tem ali a soma das distâncias chamadas de foco,
e esse foco é constante. Mas assim, isso não vem muito ao caso, né? Isso você vai ver mais em matemática do que em física, mas é interessante você entender, tá? Então, vamos dar um exemplo. Quanto mais próximo os pontos estiverem, né, um dos outros, menos alongada vai ser aquela elipse, tá? E quanto mais menos próximos os pontos estiverem, ou seja, mais distantes eles estiverem, mais alongada vai ser essa elipse, belezinha? É como se fosse uma corda, né? Ligando entre um ponto e o outro, né? E você estivesse esticando ela aqui nesse ponto aqui, belezinha? E aí, a primeira lei é a lei das órbitas, ou seja, ele mostra, né, onde que tem esses dois pontos. E isso é muito importante porque pode ser que caia numa questão de física no Enem. A segunda lei, que é a lei das áreas, ela determina uma reta que liga um planeta, né, ao Sol e percorre áreas iguais em tempos iguais. Então veja aqui, nós temos dois planetas em relação ao foco, que é o Sol. Só que essa área aqui, ela aparentemente é menor do que essa, né? Porém, nas leis de Kepler, ele determina que essa lei aí, que liga um planeta ao Sol, ou seja, o raio vetor ali, ele vai percorrer áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, a área 1 e a área 2, elas vão ser iguais. Então, a área 1 sobre delta T1 vai ser igual à área 2 sobre delta T2. E isso tudo aqui vai ser uma constante, ou seja, porque eles vão ser iguais. E uma consequência disso é que os planetas eles não vão se mover ali com velocidade constante, né? Mas eles vão ficar ali mais rápidos, né, ao se aproximar do periélio, que é o quê? O ponto mais próximo do Sol. Belezinha? E vão ficar mais lentos ao se aproximar do que? Do afélio, que é o ponto mais longe do Sol. Então, aqui a gente tem uma velocidade máxima, né, perto do Sol, e aqui a gente tem uma velocidade mínima, longe do Sol. Bom, com isso, a gente pode determinar também a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Essa terceira lei, ele determina que o quadrado do período de revolução de um determinado planeta. Então, nessa imagem aqui, primeiro a gente vai entender a imagem, né? A gente tem uma tabela, onde a gente tem aqui um planeta, alguns planetas, o raio médio da órbita desses planetas e o período de revolução em anos. E aí a gente tem o t quadrado, que é o período, e o raio ao cubo, ok? Bom, e aí ele determina, nessa lei dos períodos, que o quadrado do período de revolução de um planeta, para completar a órbita, no caso ali, um ano, né, se passando, para você completar uma órbita, você precisa de 365 dias, ou seja, um ano. Então, esse quadrado ele vai ser diretamente proporcional ao cubo da sua distância média, ou seja, que é o raio. Bom, com isso, nós podemos determinar que o quadrado dos períodos vai ser igual a K, ou seja, ao cubo da distância média, né, vezes o raio ao cubo aqui da distância média. Bom, e isso é interessante porque quando a gente tem dois planetas, né, isso aqui em relação a um planeta. Quando a gente tem em relação a dois planetas, a gente pode chamar de planeta A e planeta B. A gente tem o planeta A ao quadrado dividido pelo raio dele ao cubo. E isso aqui vai ser igual ao período do planeta B ao quadrado
sobre o raio dele ao cubo. Bom, isso aqui confirma essa lei aqui, que é a lei das áreas. Então, isso aqui a gente está levando em consideração a lei das áreas, perfeito? Bom, com isso a gente pode entender e resolver um exercício que diz da seguinte maneira: considere um planeta hipotético em órbita em torno do Sol, ou seja, um planeta hipotético, tá? Ele está levando em consideração em torno do Sol. Admita que o raio da órbita desse planeta seja o triplo do raio da órbita da Terra. O triplo do raio da órbita da Terra. Qual o período de translação do planeta descrito expresso em anos terrestres? Bom, a gente pode determinar, nesse caso aqui, R, a gente pode chamar de R, o raio da órbita da Terra em torno do Sol. E o raio da órbita do planeta hipotético, ele falou que é o quê? O triplo do raio da Terra, ou seja, 3R. Então, isso aqui é o raio do planeta hipotético. E isso aqui é o raio do planeta Terra. Belezinha? Bom, usando a terceira lei de Kepler, que nos diz assim, que é a lei dos períodos, né, onde a gente tem, quando a gente está levando em relação a dois corpos, então aqui é quando a gente está levando em consideração a dois planetas, né? A gente está levando em consideração a dois planetas, nós podemos determinar que o período da Terra, ou seja, T da Terra, ao quadrado, ele vai ser dividido pelo o raio da Terra ao cubo, né? Logo, isso vai ser igual ao período hipotético do planeta hipotético. Eu vou colocar TH, tá? Que é o T do hipotético. Dividido pelo raio do planeta hipotético, que é o quê? 3R ao cubo. Belezinha? Tá fazendo sentido? Agora é só a gente substituir. O período da Terra ao quadrado é 1 ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo. Isso aqui vai ser igual ao período do planeta hipotético dividido por 27 raio ao cubo. Belezinha? Bom, substituindo isso aqui, né, e fazendo essa multiplicação cruzada, nós temos o seguinte. Vamos colocar aqui para cima. O período hipotético, ele vai ser igual, isso aqui é o período hipotético ao quadrado, ele vai ser igual a 27. E isso aqui, que é o período do planeta hipotético, vai ser igual a raiz de 27, porque esse quadrado aqui, você isola esse termo, esse 2 vem fazendo raiz quadrada com esse número aqui. Então, a raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 9. E a raiz de 3 vezes 9 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3. Simplificando isso aqui, nós temos basicamente aí que o período do planeta hipotético vai ser aproximadamente 5,1. E ele quer esse valor expresso em anos, então é 5,1 anos. Então, essa aí é a resposta desse exercício. Não é uma questão muito difícil, não é uma questão muito cabulosa,
mas é uma questão muito interessante para a gente pegar a ideia, basicamente, em relação à terceira lei de Kepler, belezinha? Bom, falando um pouquinho agora da gravitação universal e Newton, né? A gente pode entender que as leis dele, né, de Kepler, eles descreviam o movimento dos planetas ali, só que ele não fornecia nenhuma explicação para aquele movimento, para que aquele movimento acontecesse, né? E a partir daí, Isaac Newton procurou a demonstração, né, de que esses movimentos eles deveriam ser explicados, né, para a gente. E aí, quando ele pensou nisso, ele analisou a queda dos corpos, né? Ou seja, ele imaginou que a força que atuava ali durante a queda de um objeto, ela teria a mesma natureza da força que o Sol exercia sobre os planetas, ou, né, que a Terra ali exercesse sobre a Lua. Então, Newton determinou isso. E aí, essa força que ele determinou, ele chamou de força gravitacional, baseada em um estudo dele. Então, Newton mostrava que a força gravitacional entre duas partículas ali, ou seja, entre dois corpos, ela é uma força atrativa, ou seja, diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Bom, isso tudo que eu falei é basicamente isso aqui. Essa fórmula aqui. Vamos lá. A força gravitacional, ela vai ser igual a constante universal, que é G. Ou seja, ele mostra que a força gravitacional entre duas partículas ela vai ser atrativa. Ou seja, ela vai ser diretamente proporcional ao produto das massas. Então, a gente tem a constante universal, que é G, vezes o produto das massas, ou seja, Mzão e Mzinho, dividido pelo quadrado das distâncias, ou seja, dividido por D ao quadrado. E esse Mzão e Mzinho significa o quê? Bom, o Mzão significa a massa do corpo que é de maior extensão. E o Mzinho é a massa do corpo de menor extensão. Isso acontece por quê? E por que esse Mzinho aqui está com sinal negativo? Porque a tendência desse corpo aqui é ir para o lado em que existe uma força que é muito maior que a dele. Ou seja, esse corpo aqui, como ele tem uma maior extensão, ele tem mais quantidade de massa. E quando você tem maior quantidade de massa, você tem um corpo que atrai outros corpos com menor quantidade de massa. Vamos dar um exemplo muito simples. O Sol. O Sol, ele consegue atrair outros corpos celestes porque ele tem uma massa muito elevada. A massa dele é muito maior do que outros corpos. Ou seja, é o maior planeta que existe, né, em nosso sistema. E aí, por conta disso, o vetor, né, o sinal dele aqui vai ser negativo, ou seja, o movimento dele vai ser, né, retrógrado aqui. Bom, para a gente entender também esse G, o valor dele é de uma constante, ou seja, ela vai ser igual para qualquer um objeto que a gente utilizar. E o valor de G vai ser igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons por massa ao quadrado vezes quilo ao quadrado. Beleza? Então, essa constante universal é muito interessante da gente entender e fixar ela. Bom, com isso, nós podemos, né, prosseguir para a nossa próxima parte, né, dessa aula, que é falando sobre campo gravitacional. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, né,
nós temos ali um jogo muito clássico, que vocês, não sei se vocês já jogaram, mas eu particularmente já joguei muito. E já passei muita raiva com esse joguinho, que é chamado Campo Minado, né? E eu coloquei essa imagem aí justamente para vocês entenderem o que significa, né, o campo gravitacional. Bom, como a gente já viu, a força gravitacional é uma força de ação a determinada distância. Ou seja, ela não depende do contato ali entre dois corpos, ela depende da atração entre um ou outro, né? Então a gente vai ver que outras forças que são estudadas ali possuem essa característica também, como por exemplo a força elétrica, a força magnética, e elas são chamadas de forças de campo, tá? Bom, e aqui a gente chama ali de, por exemplo, de campo gravitacional, é quando o Sol ele vai atrair os seus planetas ao redor, como eu já disse um pouquinho mais atrás. Uma outra forma ali de interpretar é como a gente entende que o Sol ele modifica o espaço ali em sua volta, ou seja, ele cria uma região de influência chamada campo gravitacional, tá? Então, por isso que o nome do jogo Campo Minado, a ideia dele é você acertar a maior quantidade de casas sem que você atinja a bomba. Ou seja, você tem um campo ali relacionado sem que você atinja aquela determinada bomba. Bom, inicialmente esse conceito de campo é uma ideia muito abstrata, né? Mas como a gente já pode desmistificar essa ideia com esse jogo, nós podemos entender que cada númerozinho desse aqui também, né, presente nesses quadradinhos, ele vai indicar que a quantidade de bombas que podem ser encontradas ao seu redor. Então, por exemplo, se você clicou aqui nesse quadradinho, você viu 2, você pode encontrar 2 bombas ali que podem estar ao seu redor. Então, essa é a ideia do jogo. Não sei se vocês já pegaram e entenderam de fato como que significa o campo minado, para entender de fato como que funciona o jogo. Mas a ideia é essa. Cada quadrado que você clica, através do número que você obtém, esse número está relacionado à possibilidade de bombas que podem estar ao seu redor. Bom, se você não ver nenhuma bomba ali e elas não explodiram, você sabe que através do seu espaço ali, elas não vão estar por ali. Ou seja, se você clicar e se elas se manifestarem, aí infelizmente você perdeu o jogo. E era isso que acontecia, né? Às vezes a gente clicava num ponto que a gente sabia que não tinha bomba, mas vinha uma bomba e acabava com o nosso jogo. Bom, de certa forma, essa ideia aí de conceito de campo gravitacional, em relação a essa ideia que eu estou falando para vocês, ela é uma ideia onde você tem um corpo de massa, de uma determinada massa m, e ele vai criar ao seu redor ali uma região de influência. O que significa essa região de influência? Onde cada ponto ela vai ser identificada com uma capacidade daquele objeto ali possuir de atrair gravitacionalmente outros corpos, né? Mesmo que a gente não tenha outro corpo por perto, mas ela tem uma capacidade de atrair outros corpos. Por quê? A força gravitacional é uma força de atração. Bom, com isso, nós podemos determinar a seguinte fórmula para entender como a força gravitacional ela pode ser calculada, né, através de fórmulas físicas ali, por exemplo, utilizando a força peso. Nós temos aqui a gravidade, ela é igual à força gravitacional dividida pela massa. A gente pode determinar que o módulo da gravidade
ele vai ser igual ao módulo da força-peso dividido pela massa. E isso aqui vai ser igual a massa vezes a gravidade dividido pela massa. Ou seja, gravidade ela vai ser igual a massa vezes a gravidade dividido pela massa. Belezinha? Bom, falando agora um pouco sobre objeto na superfície de um planeta, e antes da gente partir para esse exercício, nós temos que o módulo das leis de Newton, a gente chama de força-peso, né? Então, o peso ele vai ser igual à força gravitacional, como a gente já viu. Logo, a gente pode determinar que, vou colocar até desse lado aqui, a gravidade, então o G minúsculo, vai ser igual a G, que é a constante universal, vezes a massa, que é a massa de um corpo maior, dividido pela distância ao quadrado. Então, isso aqui serve para a gente entender, né, para a gente poder calcular também a aceleração da gravidade, né, de um planeta num determinado ponto, tá? Em função ali da sua massa e da sua distância. Então, essa fórmula aqui, ela é utilizada para a gente calcular. Então, a gente utiliza para calcular a aceleração da gravidade. Com isso, né, a aceleração da gravidade a gente pode calcular através dessa fórmula. Nós também podemos calcular, né, se um corpo ele vai se encontrar ali na superfície em relação à distância que equivale ao rastro dele. Ou seja, a gente pode determinar essa distância como a gravidade zero, vou colocar aqui G0, igual a G, que é a constante universal, vezes m dividido por raio ao cubo. Ao quadrado, perdão. Então, essa forma aqui é em relação à distância, né, que equivale ao raio do astro, ou seja, ao raio de um determinado astro, né, ou de uma determinada massa ali de um planeta. E quando a gente leva em consideração a altitude, né, quando a gente tem a altitude ali e a distância, ela vai equivaler ali ao raio da soma, né, do raio. Bom, então isso aqui é se o corpo, né, ele vai se tiver numa superfície, a distância D vai ser equivaler ali ao raio daquele astro, tá? Então isso aqui em relação ao raio. E a gente vai falar agora em relação à altitude. Quando a gente tem em relação à altitude, nós temos que a gravidade ela vai ser igual a G vezes a massa dividido pelo raio mais o H, vai ser a altura ao quadrado. Então, isso aqui em relação à altitude. Bom, vamos fazer um exercício para a gente entender, né, o que a gente estudou até agora e depois a gente parte para corpos em órbita. Bom, nesse exercício ele nos diz o seguinte: podemos considerar a Terra como uma esfera de raio igual a 6.370 km. Aproximando a massa da Terra para 6,0 vezes 10 a 24 kg,
e a constante de gravitação universal para G igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilogramas ao quadrado, calcule o módulo da aceleração da gravidade. Letra A, na superfície terrestre. Letra B, a 8.000 metros acima da superfície terrestre. E letra C, a 350 quilômetros acima da superfície terrestre, ou seja, a altitude média da órbita da Estação Espacial Internacional, que ela fica, né? Então, a altitude média ali, geralmente, que ficam as estações espaciais, né, da NASA, né, e de outras empresas. Bom, vamos lá. Primeira questão, na superfície terrestre. Então, a letra A aqui nós vamos fazer. A gente tem que a distância em metros, com a distância em metros, a gente pode obter o raio da Terra, né? E ele já até colocou ali que é 6.370 quilômetros. Ou seja, a gente pode transformar quilômetros para metros, né? E isso vai ficar o quê? 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Perfeito? Então, isso aqui é a distância em metros. Então, a gente pode colocar isso aqui. Letra A, distância vai ser igual a isso aqui. A gravidade, ele já nos deu. Gravidade não, a constante universal, ele já nos deu, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado dividido por quilogramas ao quadrado. E a massa da Terra, mzão, é igual a 6 vezes 10 a 24 quilos. 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Bom, e aí ele quer achar o quê? O módulo da aceleração da gravidade. Bom, para a gente achar o módulo da aceleração da gravidade, a gente tem que utilizar essa fórmula aqui, ó. Gravidade é igual a G vezes M dividido por raio ao quadrado. Esse raio é o raio da Terra, tá? Que a gente vai utilizar, que ele já nos deu ali, que é 6,37 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, vamos lá. G, né, vai ser igual ao Gzão, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes a massa, que é 6 vezes 10 a 24, dividido pelo raio ao quadrado, que é 6,37 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Bom, calculando isso aqui, nós vamos ter que o valor ali da aceleração da gravidade vai ser de 9,86 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aí é a aceleração da gravidade, né, na superfície terrestre. Letra A, ok. Então, letra B, ele quer a 800 metros acima dessa superfície. Ou seja, a gente vai ter que utilizar a fórmula ali da altitude, né, onde a gente tem 800 metros. Bom, então, para a gente resolver ela, nós vamos fazer o seguinte. Escrevendo, né, a distância em metros ali, temos que a distância ao centro da Terra, ela vai
vai valer 6.370 quilômetros mais 8.000 metros, ou seja, mais 8 quilômetros. Né? Então, a gente pode considerar aí como um valor total de 6.370 quilômetros, 6.370 quilômetros, mais esses 8 quilômetros que ele nos deu, tornando então 6,378 vezes 10 elevado a 6 metros. Tá? Vamos deixar em metros. Ou 6.378 quilômetros. Perfeito? Bom, já que a gente tem ali o raio em metros, né, nós podemos calcular o restante. G é igual a Gzão vezes Mzão dividido por raio da Terra ao quadrado. Logo, nós vamos ter que Gzão é 6,67 vezes 10 a 11, a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, que é a massa da Terra, dividido por 6,378 vezes 10 a menos, vezes 10 a 6, perdão, 6,378 vezes 10 a 6 ao quadrado. Calculando isso tudo, nós temos que a gravidade a 8.000 metros acima dessa superfície vai ser igual a 9,84 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, não mudou muita coisa, tá? A aceleração da gravidade, tá vendo? Agora, a 350 quilômetros acima da superfície. Letra C, então. Então, escrevendo a distância em metros, temos que a distância ao centro da Terra vale 6.370, ou seja, esse valor aqui, tá? 6.370. Mais 350 quilômetros, ou seja, 6.370 mais 350, isso aqui é igual a 6.720, ou 6,72 vezes 10 a 6 metros. Bom, com isso, só fazer todo o processo novamente. Gravidade vai ser igual a Gzão vezes M dividido por raio da Terra ao quadrado. Logo, nós vamos ter 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 6 vezes 10 a 24 dividido por 6,72 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado. Calculando isso, nós temos que a aceleração da gravidade vai ser igual a 8,86 metros por segundo ao quadrado. Belezinha, galera? Então, muito interessante, né, resolver esses exercícios para vocês conseguirem entender como que funciona, né, o campo gravitacional ali em cada diferente espaço, né, da órbita ali. Bom, vamos falar agora em campos em órbita, justamente. Campos em órbita. Bom, quando a gente tem ali um planeta orbitando o Sol, né, da Lua, ou um determinado satélite artificial fazendo a mesma coisa, orbitando ali em torno da Terra, a força que mantém ali os corpos em órbita é a força gravitacional. E em relação ali a uma trajetória circular, igual vocês estão vendo aqui, em pontilhado, a gente não precisa achar um absurdo que para a maioria dos planetas ali possuírem órbitas pouco alongadas, né, para a Lua ou para satélites em torno da Terra. A gente não precisa achar isso um absurdo,
Por quê? Porque a física já nos mostra por que isso funciona. Então, nesse caso, a força gravitacional ali é a resultante da força centrípeta, que é uma força que a gente também já viu. E para a gente fixar e entender melhor, nós vamos fazer um exercício, né, para vocês entenderem. Antes de a gente fazer um exercício, eu vou colocar algumas fórmulas aqui para vocês, por curiosidade, para a gente poder ter aqui essas fórmulas para a gente conseguir fazer alguns exercícios também. Bom, a gente pode tirar as seguintes conclusões, né, do que a gente viu até agora. Que a distância do objeto até o corpo central, a gente pode chamar ali, né, de G. Então, G vai ser igual, elevado a massa, as massas, né, o produto das massas, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, ou seja, pelo raio ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. A gente pode isolar essa velocidade, como ela está ao quadrado, a gente vai colocar ela na raiz, nessa fórmula aqui. Então, vai isolar o termo de velocidade e, como ela está ao quadrado, vai colocar raiz quadrada, né, em G vezes m dividido pelo raio. Então, a gente tem que a fórmula da velocidade orbital vai ser a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio. Bom, também temos o período de revolução daqueles determinados objetos, né? E a gente pode determinar e relacionar com o raio da órbita da Terra, né? Como que a gente pode relacionar? Bom, a gente sabe que a constante é igual a G vezes as massas, a massa maior e a massa menor, dividido pelo raio ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R, correto? É igual a isso aqui. Com isso, nós podemos simplificar e deixar da seguinte maneira. G vezes m dividido por R, que é o raio, é igual a velocidade ao quadrado. Como a gente tem uma órbita circular, né, como a gente está vendo aqui em linha pontilhada, a velocidade ela pode ser calculada como o comprimento da órbita dividido pelo período. Não entendi nada. Ou seja, a gente pega isso aqui, que é G vezes m dividido por R, e substituir por essa velocidade. Ou seja, ao invés de ser velocidade ao quadrado, nós podemos deixar 2 vezes o πr dividido pelo período ao quadrado. Ou seja, a velocidade ela vai ser calculada como o comprimento da órbita dividido pelo período. O comprimento da órbita é o quê? πr. Né? Quando a gente está lá em círculo trigonométrico, em matemática, o comprimento do círculo a gente chama de πr, né? Sobre vezes o raio ali, né? Então, ao quadrado dividido pelo período. Bom, a gente pode simplificar ainda mais isso aqui, né? Como que a gente vai simplificar? Bom, a gente pode fazer o seguinte, que a constante vezes a massa, ela vai ser dividida por R, e isso aqui vai ser igual a tudo isso aqui vezes elevado ao quadrado, né? Então, 2 ao quadrado é igual a 4. 4 π ao quadrado vezes R ao quadrado, dividido por T ao quadrado. Ou seja, a gente eliminou isso aqui
e trouxe para isso aqui. Bom, simplificando mais ainda, para não ficar um negócio muito feio, a gente pode determinar que o período ao quadrado, vou até colocar aqui do lado, o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Por quê? Raio ao quadrado vezes raio elevado a 1 é igual a raio ao cubo. Então, a gente colocou tudo que está ao quadrado de um lado, ou seja, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo vai ser igual a 4π ao quadrado, o que sobrou, né? Dividido por constante universal vezes a massa. Gm, né? Então, a gente tem isso aí. E isso, no fundo, a gente pode lembrar que é o quê? A terceira lei de Kepler, né? A gente pode lembrar que isso aqui está relacionado à terceira lei de Kepler. E isso está deduzido também através da lei da gravitação de Newton, que é para uma órbita circular. Bom, agora sim a gente pode resolver alguns exercícios, já que a gente entendeu como que funciona, né, o desenvolvimento das fórmulas aí. Bom, considere a órbita da Terra em torno do Sol como aproximadamente circular e tome os seguintes dados. Período de revolução da Terra em torno do Sol, que é de 365 dias, igual a 3,147 vezes 10 a 7 segundos. Então, o período a gente pode determinar como T igual a 3,147 vezes 10 elevado a 7 segundos. O raio médio da órbita da Terra, então o raio vai ser igual a 1,51 vezes 10 elevado a 11 metros. E a constante de gravitação universal, que é G, vai ser igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons vezes massa ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Belezinha? Bom, e aí ele quer determinar o quê? A massa do Sol, e através do valor obtido no item acima, aqui falta um Rzinho, calcular a velocidade orbital da Terra em torno do Sol. Parece uma questão difícil, mas não é, tá? Vamos lá. Primeira solução aqui é a gente encontrar a massa do Sol. Utilizando a terceira lei de Kepler, através da lei da gravitação, que é o que a gente viu aqui agora, nós podemos determinar a massa do Sol. Bom, T ao quadrado dividido por R ao cubo vai ser igual a 4π ao quadrado dividido por G vezes M. Agora é só a gente substituir os valores. T ao quadrado a gente tem, então é 3,147 vezes 10 a 7 ao quadrado, dividido por R ao cubo, que é 1,5 vezes 10 elevado a 11 ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes π, que é 3,14, elevado ao quadrado, dividido por G, que é a constante da gravitação, que é 6,67 vezes 10 a menos 11
vezes a massa, que é de 6,67, né, vezes 10 a menos 11 ali. Bom, então a massa que a gente quer encontrar. Vezes a massa. Então essa aqui é a nossa incógnita, beleza? Bom, resolvendo isso aqui, não vou fazer aqui, tentem fazer na calculadora científica de vocês, ou se vocês não tiverem calculadora, recomendo fazer mesmo na calculadora do celular, para vocês entenderem. Na calculadora do celular geralmente tem a científica, mas acredito que vocês vão conseguir. Fazendo esses cálculos, nós vamos obter o seguinte conta, que a massa, isolando esse termo aqui, que é o que a gente quer, ela vai ser o quê? 1,5 vezes 10 a 11 elevado ao cubo, vezes esse termo aqui, ou seja, 1,5 vezes 10 elevado a 11 elevado ao cubo, vai multiplicar esse termo aqui, que é 4 vezes 3,14 elevado ao quadrado. Perfeito? Então, aqui é multiplicação cruzada, tá? Multiplicação cruzada. Então, a gente tem isso aqui no numerador e temos o restante no denominador, que é 3,147 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado, vezes 6,67 vezes 10 a menos 11. Bom, resolvendo isso aqui, nós vamos ter que a massa ali vai ser igual a 2,01 vezes 10 a 30 quilos. Então, a gente conseguiu determinar aí a massa do Sol. E a letra B, ele quer achar o valor obtido no item acima, através desse valor de massa do Sol, a velocidade orbital da Terra em torno do Sol. Bom, para a gente achar a velocidade orbital da Terra em torno do Sol, a gente precisa utilizar a fórmula de velocidade, né? Então, isso aqui foi a letra A. Nossa, que é feio. E aqui a gente vai fazer a letra B. A letra B, a gente utilizando a dedução de velocidade orbital, que é a seguinte fórmula: velocidade é igual a raiz quadrada de Gm dividido por R. Nós vamos ter que a raiz de 6, nossa, ficou feio essa raiz. 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 2,01, utilizando a massa do Sol, vezes 10 a 30, dividido pelo raio, que é de 1,5 vezes 10 a 11. Então, a gente vai ter aí uma velocidade igual a 3,0 vezes 10 a 4 metros por segundo. Então, galera, dois exercícios muito interessantes para vocês, né? Acredito que vocês conseguiram entender. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem. E anota a sua dúvida aí, que às vezes sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. Belezinha? Bom, vamos agora finalizar a nossa aula falando sobre tipos de lançamento, queda livre.
Aí a gente vai falar sobre queda livre, lançamento para baixo, lançamento para cima e fazer um exercício. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre os tipos de lançamento. Como a gente comentou em alguns capítulos, né, algumas aulas anteriores sobre a queda de corpos na ausência da resistência de ar, né, a chamada queda livre, né, um corpo quando a gente tem ali, quando ele está em queda livre, ele tem uma aceleração constante e essa aceleração a gente chama de aceleração da gravidade e ela é representada pela letrinha G, tá? Na realidade, o valor de G ele vai depender ali do local da Terra e também da altitude, tá? Como a gente já viu em gravitação, né? E, por exemplo, o valor de G na cidade do Rio de Janeiro, vamos dar um exemplo aqui, a cidade do Rio de Janeiro. O valor de G ele está no nível do mar. E ele não vai ser o mesmo na cidade de São Paulo. Por quê? Porque na cidade de São Paulo ela tem uma altitude maior, ou seja, está numa altitude de 760 metros acima do nível do mar. Portanto, a gente despreza essas variações, tá? Em queda livre. E aí, a gente pode fazer um experimento aqui, verificando que alguns corpos eles são lançados verticalmente para cima, né? Ou também são lançados verticalmente para baixo, para adquirir um movimento retilíneo uniforme. Logo, se a gente analisar com corpos expostos acima, a gente pode entender que os movimentos verticais no vácuo, eles são movimentos retilíneos uniformemente variados, ou seja, eles vão variar. Assim, as equações que vão reger ali a queda livre do movimento uniformemente variado, trocando apenas a aceleração genérica para a aceleração gravitacional, vai ser da seguinte forma. Velocidade é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. A variação do espaço vai ser V0t, né, como a gente já viu, mais AT ao quadrado sobre 2. E a velocidade, né, velocidade ao quadrado, vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Belezinha? Então, a gente tem que lembrar do sinal ali algébrico da aceleração. Nas equações acima, depende da escolha da orientação do sistema de referência que a gente tem. Ou seja, se a gente se orientar ali para o sistema de referência acima, a aceleração ela vai ser menos g nas equações de movimento. O contrário vai ser se a gente se orientar para o sistema de referência para baixo, onde a aceleração vai ser g, né, nas equações de movimento. Bom, quando a gente está relacionando a queda livre, né, a gente tem aqui uma imagem que vai nos exemplificar. Imagine que a gente tem uma pessoa aqui no alto de uma torre, né, e ela vai soltar essa bola ali, né, para baixo, a partir do repouso. Então, essa pessoa está em repouso. O objetivo, dessa imagem aqui, a gente estudar a relação entre as grandezas, né, de velocidade, de tempo, de caminho percorrido. Então, quando a pessoa ela solta essa bola ali, sobre ela existe uma força, uma ação gravitacional, né, que vai atuar ali na Terra, fazendo com que essa bola possa sair do repouso e imprimir um movimento vertical. Perfeito? E esse movimento é um movimento uniformemente acelerado, né, com aceleração g. Então, a gente tem aqui, ó, esse gzinho aqui. Assim, a gente pode calcular a velocidade em cada ponto, né, e seu tempo de queda e o caminho percorrido por ela, né, através das expressões do movimento uniformemente acelerado que a gente viu aqui, através dessas expressões aqui. Então, utilizando essa descrição que a gente fez aqui, a gente pode fazer algumas análises, tomando em consideração esse sistema aqui de referência orientado de queda livre.
Bom, a gente tem que o deslocamento nesse caso aqui vai ser igual à altura de queda, tá? Então, esse h vai ser o deslocamento, está relacionado à altura. Deixa eu ver aqui. A velocidade inicial, no caso V0 aqui, vai ser a velocidade inicial. Velocidade inicial. Esse Gzinho aqui, vai ser a aceleração. Aceleração gravitacional. Aceleração. E o V vai ser ali a velocidade após um determinado tempo. Então, o V vai ser a velocidade após um determinado tempo, ok? Bom, através dessas fórmulas aqui, a gente pode relacionar a outras, como por exemplo, essa a gente pode relacionar a altura é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa aqui nós podemos relacionar a velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. E essa aqui a gente pode relacionar a velocidade ao quadrado, ela vai ser igual a 2 vezes a aceleração vezes a altura. Belezinha? Então, a gente não precisa decorar essas fórmulas aqui acima. A gente tem que entender que elas podem ser deduzidas através do movimento retilíneo variado, ok? Mas aí, caso a gente queira memorizar, caso vocês queiram memorizar, quando a gente tem ali uma gravidade que é considerada a 100 metros por segundo, a gente tem que a altura vai ser igual a 5t ao quadrado, a velocidade vai ser igual a 10t e a velocidade ao quadrado vai ser igual a 20 vezes h. Tá? Então, se você quiser gravar, você grava por esse jeito aqui. Mas isso aqui é só para a gente entender, tá? Com os exercícios, vocês vão conseguir similar melhor o que significa cada uma delas e entender onde você vai ter que jogar cada uma das fórmulas. Bom, vamos fazer agora um exercício aqui resolvido, né, para vocês entenderem como que funciona. Número 1. Calcule a altura de queda de um corpo em queda livre após 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos de queda. Após, calcule a distância percorrida em cada intervalo de 1 segundo e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. 2. Um objeto cai em queda livre em uma altura de 80 metros. Calcule o tempo de queda e a velocidade imediatamente antes de tocar o solo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos resolver aqui a número 1. Usando a equação deduzida que a gente fez ali para calcular as alturas, nós temos que a altura vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Logo, nós temos que a altura, né, vai ser 10 igual, a altura vai ser igual a 10, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, que é o que a gente quer achar, dividido por 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a altura igual a 5t ao quadrado.
Então, a gente tem o valor, o valor já de altura. Bom, a altura 1, nós podemos considerar da seguinte fórmula. Ela vai ser igual a 5 vezes 1 ao quadrado igual a 5 metros. Então, é só a gente substituir aqui, tá? O valor de t. Na altura 2, em 2 segundos ali, nós vamos ter 5 vezes 2 ao quadrado é igual a 20 metros. E no instante 3 segundos, ou seja, h de 3, nós vamos ter 5 vezes 3 ao quadrado, eu coloquei o cubo, ao quadrado, igual a 45 metros. Belezinha? Então, para calcular a distância agora, então nesse caso aqui a gente calculou o quê? A altura, correto? Agora, para a gente calcular a distância percorrida em cada intervalo de 1 segundo, nós vamos ter que utilizar o deslocamento em cada segundo. E o deslocamento vai ser o seguinte: deslocamento de 0, 1, ou seja, deslocamento 1, vai ser igual a 5 menos 0, ou seja, isso aqui vai ser igual a 5 metros. O deslocamento 0, 2, ou seja, de 2 segundos, vai ser 20 menos 5, isso vai ser igual a 15 metros. Ou seja, o corpo vai cair 15 metros no segundo, né? Que a gente chama. Então, esse aqui é o deslocamento 0, 1, deslocamento 1, 2 e deslocamento 2, 3. Vai ser igual a 45 menos 20. Isso aqui vai ser igual a 25 metros. Ou seja, o corpo cai 25 metros no terceiro segundo. Tá? E aí a gente percebe que esses deslocamentos, eles formam, em matemática, uma progressão aritmética, né? Ou seja, ele sai de 5, vai para 15, depois vai para 25, e ali a gente tem uma razão de 10. Então, aqui, ó, a gente pode considerar que a gente tem uma razão de 10, utilizando a progressão aritmética, né? Bom, na verdade, a gente consegue deduzir que essa característica é comum a qualquer movimento, né, que a gente tem a aceleração constante ali, tá? Mas, utilizando também a conceitos matemáticos, a gente pode ver essa razão através da progressão aritmética. Bom, agora resolvendo a questão número 2, e ela diz a seguinte: um objeto cai em queda livre de uma altura de 80 metros. Calcule o tempo de queda e a velocidade, então a gente quer o tempo de queda e a velocidade imediatamente antes de tocar o solo. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. Bom, para a gente resolver essa fórmula, a gente pode utilizar a expressão da altura, né, também. Que ela nos diz assim: a altura é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a gente pode descobrir aqui esse valor primeiro de altura, de h. Então, h vai ser igual a 10t ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 5t ao quadrado. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Tá? Então, vamos lá. A altura
no caso 80 metros, 80 vai ser igual a 5t ao quadrado, que é o que foi que a gente achou por restante. Isso aqui, a gente pode isolar esse t ao quadrado. Então, a gente isolando esse t ao quadrado, vai ficar da seguinte maneira. T ao quadrado é igual a 80 dividido por 5. T ao quadrado vai ser igual a 16. E aí a gente tira a raiz, né? Agora. Vou terminar aqui. T é igual a raiz de 16. Portanto, t é igual a 4 segundos. Bom, mas aí ele quer a velocidade também, né? Então, a velocidade a gente pode jogar na outra fórmula, que é a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a altura, tá? 2gh. Então, v ao quadrado vai ser igual a 2 vezes g, que é 10, considerando, né, a gravidade igual a 10 metros por segundo, vezes h, que a gente achou, que é 80. Então, logo a gente vai ter v ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 80, vai dar 1.600. Então, v é igual a raiz de 1.600, raiz quadrada de 1.600. Velocidade vai ser igual a 40 metros por segundo. Então, ó, dois valores que a gente achou que são muito interessantes aí, né, e que faz sentido se a gente for jogar nas fórmulas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre lançamento para baixo. Agora imagine uma situação diferente, onde uma pessoa, né, no qual está aqui, onde vocês estão vendo, ela pega essa bola e arremessa para baixo, ou seja, ela vai lançar a bola para baixo, né, verticalmente com uma velocidade inicial, ou seja, ela não vai soltar a bola como no exemplo anterior, tá? Como nesse exemplo aqui anterior, onde ela solta a bola. Aqui ela vai arremessar a bola. Imediatamente antes de tocar o solo, né, a velocidade vai ser máxima, né? Ou seja, a aceleração da gravidade ali, ela vai ter vai ser a favor da velocidade e vai produzir um movimento uniformemente acelerado, tá? Mais uma vez, utilizando os símbolos ali que a gente tem em queda para queda livre, a gente pode utilizar expressões do movimento acelerado para calcular a altura da velocidade ali e do tempo. E esses símbolos são quais? Vamos colocar aqui. Bom, velocidade aqui. Velocidade, ela vai ser igual a v0 mais at. Delta S vai ser igual a v0 t mais at ao quadrado sobre 2. E v ao quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. Perfeito? Isso está relacionado à altura é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais velocidade gravitacional, no caso, né, aceleração gravitacional, que é o g, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente tem que a velocidade ela vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração gravitacional vezes o tempo. E a velocidade ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura
ou seja, 2gh. Perfeito? E aí, a gente também tem o lançamento para cima, né? Ou seja, uma outra situação, em lugar de soltar a bola, você vai lançar ela para cima verticalmente, né, a partir do solo com uma velocidade inicial. Nesse momento, a gente vai ter uma aceleração da gravidade em sentido oposto da velocidade e o movimento retilíneo uniformemente desacelerado. Por quê? Porque quando você arremessa a bola para cima, a tendência dela é desacelerar até chegar num ponto zero e depois retornar ao seu estado inicial. Então, neste caso aí, nós temos que aqui a gente tem os vetores, né, de velocidade inicial, velocidade, altura e a aceleração, né, com o vetor verticalmente para baixo. Por quê? Porque a tendência dela é voltar, é retornar, né, perder a velocidade. Com isso, as formas que a gente pode utilizar de movimento, a gente pode usar a mesma, porém, quando a gente está relacionado à gravidade, a gente tem que colocar um sinal diferente, ou seja, um sinal de subtração ali. Então, vamos lá, vamos entender. Nesse caso, a velocidade vai ser igual à velocidade inicial em relação aos movimentos, né, mais a aceleração vezes o tempo. A variação do espaço vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Em relação agora à altura, nós temos a altura igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos gt ao quadrado, dividido por 2, ou seja, esse menos aqui está relacionado ao quê? A desaceleração. A velocidade vai ser igual a v0 menos gt, e velocidade ao quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado menos 2gh. Perfeito? Então vamos lá, vamos resolver alguns exercícios, né, para que vocês possam entender, né, com mais clareza essas situações. Então aqui a gente tem um exercício e ele nos diz da seguinte maneira: um objeto é arremessado para cima do nível do solo com velocidade inicial de 20 metros por segundo, desconsiderando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. E aí a gente tem que calcular a letra A aí, ó, a altura do corpo de 3 segundos após o lançamento, a velocidade do corpo 3 segundos após o lançamento, o tempo de subida, a altura máxima atingida e o tempo necessário para que o corpo retorne à posição inicial. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui é o mesmo caso, né, do lançamento para cima, né? Então a gente vai calcular primeiro aqui, ó, letra A altura do corpo 3 segundos após o lançamento. Então vamos lá, velocidade inicial foi de 20 segundos, 20 metros por segundo. Vai desconsiderar, né, a resistência do ar. Vai considerar a gravidade como 10 metros por segundo. E a gente está querendo achar aqui a altura após 3 segundos. Então vamos lá. Para resolver essa questão A, a gente vai utilizar velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. A aceleração vai ser igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que menos 10? Porque ele está desacelerando. Quando você lança o objeto para cima, a tendência dele é desacelerar sempre, né? Por conta da sua força da gravidade. Então vamos colocar que velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Logo, nós podemos determinar que velocidade vai ser igual a 20 mais, com menos é menos, né? Menos 10t. E aí, a outra fórmula de variação
que é o ΔS, vai ser igual a V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, a gente pode determinar que a altura vai ser menos o zero, vai ser igual a 20t menos 5t ao quadrado. Deu para entender? E a velocidade ao quadrado, que é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, vai ser igual a velocidade ao quadrado igual a 400, porque velocidade inicial ao quadrado, ou seja, 20 elevado ao quadrado, que é 20 vezes 20, tá? E isso aqui vai ser igual a 400, belezinha? Vamos lá. Menos 5t ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor de 20h. Então, a gente achou as três expressões aqui relacionado à altura do corpo após o lançamento. E aí, para a gente finalizar, a gente pode fazer o seguinte, usando a equação número 2 aqui, ó, com um tempo igual a 3 segundos. A gente pode pegar qualquer uma, mas usando essa aqui que é mais fácil. Vamos colocar aqui, usando a número 2, nós podemos determinar que a altura vai ser igual, a gente isola esse termo aqui, tá? A altura vai ser igual a 20 vezes o t menos 5t ao quadrado. Então, a altura vai ser igual a 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então, nós temos que a altura vai ser igual a 60 menos 45. A altura vai ser igual a 15 metros. Belezinha, galera? Deu para entender? Logo, após o corpo estar a 15 metros acima, né, do solo, e a gente pode perceber que não sabemos se ele vai estar subindo ou descendo. A gente só sabe a altura dele, ou seja, vai estar 15 metros acima do solo. Questão número 2. A velocidade do corpo 3 segundos após o lançamento. Vamos fazer aqui, letra B. Usando a equação número 1, a gente pode determinar aí o tempo igual a 3 segundos. Então, para achar a velocidade, a gente vai jogar na equação número 1 aqui. Velocidade vai ser igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Logo, velocidade vai ser igual a V0, que é 20, mais, com menos, né, no caso aqui vai ser mais, a aceleração vai estar negativa, então vai ser menos, né, mais com menos é menos, menos 10 vezes o tempo, né, o tempo que ele está querendo, que é de 3 segundos. Então, aqui é vezes 3. Logo, nós vamos ter que a velocidade, ela vai ser igual a 20 menos 30. Então, a velocidade vai ser igual a menos 10 metros por segundo. Então, a velocidade é negativa, tá? Agora, galerinha, agora é dever de casa. Vocês vão fazer essa C, essa D e essa E aí, tentar fazer, né? E quem conseguir fazer, pode mandar lá no grupo, belezinha? Então, essas três aí são dever de casa. Essa aula foi muito puxada, muito densa, muita informação. Mas eu acredito em vocês, acredito no potencial de vocês. Sei que vocês vão conseguir, tá? Assistem com calma, façam com calma os exercícios, tá? Se tiver dúvida, tira, por favor, pode mandar mensagem.
e assim vocês vão concretizando o aprendizado de vocês cada vez mais, tá bom? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.